e até mesmo por familiares. É contexto de pressão, ansiogênicos, tenso e desafiador dos próprios limites. Os trabalhadores acompanham e participam diretamente e repetidamente de situações de dor, de perdas, sofrimento e de morte. Contexto de representação do impossível e do valor incomensurável da vida. Nossas escolhas profissionais e a forma como desenvolvemos o trabalho que escolhemos está intimamente ligada à nossa história de vida. Marcados na subjetividade por laços afetivos e processos identificatórios, desenvolvemos formas... Desenvolvemos formas repetitivas de lidar com o trabalho. As questões desse contexto de investimento como trabalho, estudos, parcerias, etc., ficam marcadas na nossa história. Atualizamos incondicionalmente, de um modo singular, nossa necessidade de amar e ser amado, de ser reconhecido, de investir e ser investido, de trocar e de um vir a ser em face do outro ou de um grupo. Freud já dizia em 1930 da nossa capacidade de amar e trabalhar, e chama atenção para a complexidade e força dessa relação. Profissionais não são máquinas que chegam ao hospital e começam a funcionar. Nossas questões também podem impactar no cuidado com o outro e nas relações de trabalho, bem como as situações que vivenciamos no ambiente de trabalho deixam marcas e afetam nossas vidas. Somos impactantes e impactados pelo ambiente no cotidiano hospitalar. Não falar sobre essas questões corrobora para a manutenção de uma dinâmica de trabalho alienante e ações mecanicistas, gerando insatisfação e adoecimento dos profissionais, levando a uma assistência de qualidade questionável. Nos hospitais, as tecnologias são altamente desenvolvidas e as formas de cuidar voltadas exclusivamente para tratar doença de um corpo sem psiquismo. Igualmente, são tratadas as questões dos trabalhadores. Pouco se fala e se olha para as questões como satisfação, sofrimento, prazer ou desejos. Desconsidera o psiquismo, o afeto e os efeitos da subjetividade como se o psiquismo não estivesse no corpo e como se o corpo psíquico não estivesse nas relações de trabalho, destituindo as pessoas trabalhadoras e as pessoas cuidadas dos seus produtos afetivo-emocionais, subestimando assim seus efeitos nas relações e na saúde. Espaços de escuta analítica legitimam o sofrimento, desdobram redes de significações e possibilitam construir um saber sobre as causas desse sofrimento. Também problematiza, faz questões e analisa até que ponto como nossas demandas estão imbricadas nesse contexto. Espaços formais de escuta e intervenção analítica no hospital podem promover o trabalho psíquico, que é escutar de fato. E as situações de adversidade podem ser oportunidades para a revisão de novas posições subjetivas que movimentem a busca e a construção de saídas mais satisfatórias, interessantes e criativas frente à complexidade dos impasses e demandas que se apresentam aos trabalhadores. Na medida em que revisitamos a relação que estamos construindo com o trabalho, também estamos cuidando da importância da manutenção da nossa posição de cuidado, reconhecendo ou reinventando os nossos desejos. Práticas que privilegiam a escuta no hospital estimulam a reflexão tanto para as pessoas que são cuidadas como para os trabalhadores. Tende a fomentar mudanças que podem sinalizar caminhos para a inovação das práticas e da quebra de paradigmas na assistência e na saúde do trabalhador. Bem, boa noite. Eu vou tentar fazer aqui um roteirinho a partir do texto do Freud, onde se encontra a frase que é o tema desse encontro. É um texto de 1915, que se chama Reflexões sobre Tempos de Guerra e Morte, dividido em dois
assuntos, a desilusão da guerra e outro como é que ele nomeia? Nossa atitude para com a morte. Esses assuntos vão, de alguma forma, em algum momento, se encadear com os assuntos da Delsa e a gente vai seguindo essa conversa por aí. Eu vou me basear bastante no texto e vou tentar seguir o texto mais ou menos de uma forma mais ou menos próxima, mas acrescentando elementos que possam trazer esse debate, inclusive para pensamentos mais contemporâneos, para a nossa vida cotidiana e para a clínica. Então, quando Freud fala de desilusão provocada pela guerra, é um assunto que vai retornar, inclusive, na Segunda Guerra Mundial, e depois eu falo disso. Ele está se referindo ao fato de que julgava a sociedade contemporânea de 1915 que houvesse um grau de desenvolvimento de marcos civilizatórios que inibisse aquilo que havia de mais primitivo ou primevo no homem de então, na sociedade de então, e especialmente ele vai centrar essa discussão nos povos europeus, onde as sociedades e a civilização se dava na sua maior exuberância e na sua maior nobreza, por assim dizer. Ele diz, não vou nem me referir a países onde isso ainda não aconteceu de forma tão marcante, mas a países europeus, onde os nossos concidadãos, diante da guerra, se mostram absolutamente bárbaros, violentos, inescrupulosos, cruéis, brutais, etc. Ele diz, bom, isso causa uma perplexidade, uma surpresa na sociedade de forma geral e um desconforto com relação ao que eles estavam vendo sendo produzido ali, onde eles achavam que isso tivesse extinto. E o que Freud vai dizer bem, basicamente, não deveria haver desilusão. Ele diz, basicamente, que a desilusão é fruto de um engano. O homem não desceu como as pessoas pensam que ele desceu nesse momento. Ele simplesmente nunca havia subido tanto quanto a gente achou que tivesse. O que ele vai dizer, em suma, é que a mente primitiva é imperecível. Ou seja, que independente, ou, aliás, exatamente por isso, os marcos civilizatórios se dão de forma tão pronunciada e as sociedades buscam se estabelecer de forma tão distinta e tão correta, para se proteger disso que há de mais primitivo e que está presente em todo mundo e que todo mundo vive no seu processo de recalque e de entrada na civilização enquanto indivíduos. A gente aprende que nós passamos por uma fase de aprendizado, que é a fase de educação. Não sei se ela cessa algum dia, porque é exatamente isso, porque quando esses impulsos vêm, eles vêm de forma tão viva e tão forte e tão marcante quanto viriam num homem pré-civilizatório. Bom, esse processo de aculturação envolve, como Freud vai dizer, o componente erótico, que é aquele componente que dá para o contato ou o convívio social uma relevância maior do que aquela concedida às satisfações individuais que se contrapõem a esse laço social. Então, o que ele diz bom, basicamente, a gente renuncia a prazeres imediatos porque a sociedade ou o convívio social pode nos proporcionar prazeres mais a prazo e maior tranquilidade na obtenção de uma vida e de um processo de existência mais tranquilo.
isso não é sem pesar e não é sem custo, e tampouco é definitivo, porque uma vez que a gente seja provocado nas entranhas do nosso ser, esse ser aparece e reage, e a gente não precisa ir muito longe, basta pensar qualquer um de nós dirigindo, né? Eu, graças a Deus, eu acho que eu atingi um marco civilizatório ou etário, eu não sei ao certo, mas faz tempo que eu não tenho nenhum ataque dirigindo, que deixa minha esposa muito feliz. Eu, particularmente, às vezes acho que eu estou ficando esquisito, mas ela acha que eu estou ficando melhor. Tá valendo. Então, quando ele fala dessa questão da desilusão com a guerra, o que ele vai dizer muito claramente é isso, é que não há desilusão. O que há é a necessidade permanente de um controle sobre esse instinto visceral que a gente passa cotidianamente e não percebe, e ao ver uma sociedade desenvolvida e com grande respeito aos indivíduos, às pessoas, e eu estou falando isso dessa forma porque o que eu vou querer dizer é que basicamente é exatamente a mesma situação que se dá hoje. Eu vejo grupos hoje muito felizes e comemorativos e celebrando a capacidade humana e o quanto nós caminhamos e o quanto nós estamos à beira da solução de todos os problemas do universo. E eu penso, caramba, em que planeta ou de que ser essas pessoas falam, né? Tem um instituto, eu não sei se vocês já ouviram falar, chama Singularities, que basicamente é um grande conglomerado de gênios matemáticos e físicos e astrofísicos e sonhadores, dizendo das conquistas do ser humano, do quanto essas conquistas, por conta da informática e das capacidades tecnológicas que nós temos hoje, o quanto elas são exponenciais e se aceleram e se autoalimentam, e do quanto a gente está à beira da solução de todos os problemas da humanidade. Então eles dizem, bom, daqui a pouco não tem mais câncer, daqui a pouco não tem mais fome, daqui a pouco não tem mais doença, daqui a pouco não tem mais calvície. Sei lá, calvície eu inventei. Mas por que isso, né? Por que eu me espanto ao ver isso? Porque eu penso que eles ignoram que nós somos humanos. Eu não duvido em nada dessas capacidades tecnológicas. O que eu duvido é desta bondade suprema desse ser que vai conceder a todos essa condição de igualdade, quando tudo que a gente vê é uma disputa permanente por espaços que ficam mais ou menos reguladas, mas que nunca são eliminadas da sua origem, nunca são separadas da sua origem, que é a nossa busca por predomínio, por eu vejo uma luta de boxe, por exemplo, que eu adoro. Bom, o que há ali, se não violência, brutalidade regulados? Tem um juiz, bonitinho, conta 10 segundos quando um cai, o outro fica esperando no corner. Tem regras, mas é só uma forma de expressar a violência com regras. E mais do que os dois pugilistas, porque esses lá estão exercendo uma profissão, além de tudo, todo o entorno daquilo que fica pirado com uma luta, né? Seja uma luta de boxe, seja uma luta de MMA, seja um jiu-jitsu, uma briga na rua. Todo mundo para olhar. Para olhar por quê? Porque está doido para entrar no meio. Está doido para ver a violência, está doido para sentir o calor da violência, está doido para brigar a briga. Isso não vai mudar. Isso não mudou até hoje, não vai mudar porque é o que a gente reprime, é o que a gente recalca, é como a gente se torna um ser social. Um ser social, bem regidinho, porém com instintos primevos que, sim, estão presentes. E, como diz o Freud, quando afloram de forma tão acalorada ou tão vívida quanto era em tempos anteriores a esses marcos civilizatórios. O segundo ponto do Freud é a nossa questão, e acho que aí é o mais relevante, a nossa postura para com a morte, né? A nossa atitude para com a morte. Ele vai dizer, bom, se perguntarmos a um homem contemporâneo, e eu estendo isso também de novo ao homem contemporâneo de hoje,
como ele se sente diante da morte, a resposta vai ser sempre muito tranquila. Muito bem, a morte é uma consequência natural da vida, a gente se sabe imortal, eu me sei imortal, eu vivo bem com isso, eu estou tranquilo, sei que a morte é inevitável, isso... Se tem uma certeza que a gente tem nesse mundo é de que a morte é inevitável, se tem uma certeza que a gente tem sobre nós próprios é de que nós vamos morrer um dia. E a gente está muito pronto a dizer isso tudo sem sentir nada disso. E é isso que o Freud vai dizer. Ele diz, bom, as pessoas falam isso no seu discurso corrente, mas a verdade é que elas, em suas atitudes, apresentam diante da morte uma profunda evitação. Eu não vou fazer todo o caminho que ele faz, porque o Freud, no seu habitual método de pesquisa, ele sempre retorna aos primórdios e vai mostrar como isso era lá através da arqueologia e daquilo que a gente encontrou, das pistas e tudo mais, como isso possivelmente era antigamente, como isso chegou nos tempos modernos. Eu vou ficar um pouco mais com os tempos modernos para não estender demais isso para um campo muito teórico ou de divagação. Então ele diz, a gente evita isso. E como é que a gente vê que a gente evita esse pensamento sobre a morte? Fala, bom, em qualquer coisa, as pessoas, quando alguém morre, as pessoas dizem, foi por acidente. Não, mas aquele cara era super velho. Mas esse sujeito não se cuidava. Mas bebia muito. Ou fumava demais. Isso é mais de hoje, porque naquela época não se pensava que fumar matava, embora o próprio Freud tenha um pouco sido vítima disso, não do tabaco no pulmão, mas do calor do tabaco na boca, né? O câncer de boca e de laringe possivelmente tem a ver com isso. Então, o que ele diz é, nós apresentamos hoje uma situação de negação com relação à morte que julgava ele que num tempo de guerra, pelo fato de que a morte não podia ser evitada ou reduzida a um evento fortuito, a um cara ficou doente, a um cara super velho, não, a morte estava atingindo todo mundo sem discriminação alguma, de forma abundante, presente diariamente, o tempo inteiro. Ele diz, bom, isso vai nos obrigar a pensar a morte como muito mais presente do que a gente pensa habitualmente, embora a gente diga que aceita e vive bem com a ideia da morte. Então ele diz, esse é um momento onde há a possibilidade de uma reflexão sobre a morte e sobre o que é especialmente essa evitação da ideia da morte, sobre o que é vivermos duvidando da morte, e aí eu faço mais um parênteses, né? O que ele diz é, sobre o humano, o que podemos dizer sobre o nosso conhecimento com relação à morte? É o fato de que a gente não se conhece mortal. Freud vai dizer que o inconsciente não conhece o conceito de morte como não conhece o conceito de tempo. Acho que eu falei perto demais do microfone. Então, inconscientemente, todos nós nos sabemos imortais. Eu acho que é mais fácil falar isso na ideia de tempo, e cito aqui algumas formas da gente confirmar essa ideia que o Freud cuidadosamente teceu. Alguém aqui já passou por uma cirurgia com anestesia geral? Qual é a noção de tempo para quando vocês vão para a sala cirúrgica e depois quando vocês voltam de volta ao quarto? Zero, né? Não passou tempo nenhum. Todo mundo acorda de uma cirurgia dizendo, já foi, ou que horas vai ser? Não, já demorou 8 horas. E a pessoa diz, não pode ser. Não passaram 8 horas. Passaram 8 horas. A mente não registra a passagem do tempo, a mente registra eventos. E a gente junta eventos e define um tempo. Mas a gente não experimenta o tempo diretamente, como a gente não experimenta a morte diretamente. Quando falamos da morte, falamos dela como vivos. E quando pensamos nela como vivos. Eu penso no dia que eu morrer, eu vejo lá meu enterro, como é que eu estou vendo meu enterro? Ou minha cremação, que eu prefiro.
eu não vejo. No dia que eu estiver morto, eu estou morto. Mas eu não consigo me ver morto porque simplesmente isso está fora da minha possibilidade de entendimento. Porém, não está fora da minha possibilidade de elaboração no sentido de o que fazer da minha vida considerando que sou mortal, que sou finito, que minha vida não vai durar para sempre e que eu tenho algo a fazer a respeito da vida. Então, o que o Freud vai dizer é a atitude de evitação da ideia da morte, com a qual ele acredita que todos nós estamos, naquele momento, 1915, que eu digo que todos nós hoje estamos da mesma forma cercados e protegidos por essa evitação, ele diz, essa ideia não só não evita a morte, como ela evita a vida. E ele diz, quem sabe com a guerra e a presença tão corrente da morte, tão frequente, tão próxima e evidente, possamos fazer algo de mais interessante a respeito das nossas vidas. Eu acho isso de uma validade impressionante, porque a gente pode observar isso em qualquer coisa, né? Nas repetições neuróticas, nos rituais obsessivos, em tudo aquilo que desvia o pensamento de uma ideia central, e dá para dizer que sempre subjaz em tudo o que vivemos e experimentamos o medo da morte. Ele está lá, escondidinho, e muitas vezes justificando que a gente não faça empreitadas relevantes que envolvem risco. E o que seria do humano e de todas essas conquistas que o Singularities tanto vangloria se a gente não desafiasse a morte? Alguém já viu o pessoal que faz bungee jumping? Eu não estou falando daquilo. Aquilo é pulsão de morte, né? Aquilo é desafiar a morte para chegar nela. Aquelas pessoas... Uma vez eu vi uma entrevista com um cara, eu sou muito interessado por essas coisas porque mobilizam, né? E eu vi um cara dando uma entrevista, tem um documentário de uma canadense que ela era esquiadora olímpica de downhill, e aí ela foi começar a fazer base jumping. Então tem um documentário chamado 20 Segundos de Alegria, que é desde o dia que ela começou a fazer bungee jumping até o dia que ela se acidentou. Ela não morreu, mas ela machucou muito as duas pernas e parou de fazer base jumping ali, e outro dia eu soube que ela voltou a fazer. Esse prêmio ganhou esse filme ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Montreal. Foi um filme que fez um tremendo sucesso. No início do filme tem entrevista com um cara que é um veterano do base jumping, veterano embora jovem, o esporte é moderno, e ele diz o seguinte: se você quer fazer base jumping, ele disse que falou isso para ela, quando ela começou a fazer base jumping, ela foi procurá-lo como instrutor, e disse, você tem que saber algumas coisas. Uma delas é que você vai ver pessoas que são próximas suas se machucarem. Outra que você vai ver pessoas que são próximas suas morrerem. Outra que você vai se machucar. E a última, é evidente que você vai morrer. Isso não é viver a vida da melhor forma. Isso é testar o limite da vida e movido por pulsão de morte, movido por essa persecução de um limite que um dia vai chegar. E ele diz ainda que as pessoas que fazem base jumping têm uma expectativa de fazê-lo por no máximo 7 anos. Ele diz, porque ou elas vão desistir, ou elas vão se acidentar, ou elas vão morrer. E ele fala isso com essa simplicidade, o que só dá a ideia de um recalque com relação ao verdadeiro conteúdo daquilo, né? Mas, enfim, quando eu digo o que fazer da vida, cientes de que a morte é um fato, como perseguirmos coisas que nos dão medo, que nos promovem a situações perigosas, e perigosas em vários sentidos, perigosas do ponto de vista narcísico, perigosas do ponto de vista da relação, perigosas do ponto de vista do desafio intelectual, do desafio físico, seja do que for, mas coisas que nos colocam fora daquela chamada zona de conforto, e que são as coisas que promovem as maiores conquistas que podemos experimentar.
como indivíduos, como sociedade, como espécie. Então, se a gente tiver demais contaminado pelo medo da morte, a gente termina por morrer a famosa morte em vida. A gente simplesmente não vive. E então há algo aí a ser desafiado, a ser testado, a ser não ignorado, a ser conhecido e elaborado para que possamos viver uma vida satisfatória, feliz, uma vida na sua máxima potência. Acho que por enquanto é isso. Acho que eu devolvo para a Delza. E depois abro para o debate. Né? Achei muito boa a sua fala, suas construções. E pensando nisso, me veio uma coisa. Que a morte nos pegue desejantes. Né? Que a morte nos pegue vivos, né? Desejantes. Eu acho engraçado, eu peguei uma situação de consultório esses dias que fala muito bem dessa situação da negação da morte, né? É uma pessoa que vem vivendo uma sequência de lutos, já passou por várias perdas e tudo mais, e passou por uma perda agora recente de um animal doméstico na semana passada, e ele diz o seguinte: eu vi ele morrer. É um gato, ele pegou o gato não estava legal, começou a ter uns espasmos e tudo mais, e ele pegou o gato para pôr na caixinha para levar o gato para a clínica veterinária. Um gato já com 17 anos, ele vinha falando que esse gato ia morrer há algum tempo, então, né, essa preparação que a gente faz, acreditando que dá para se preparar para uma perda que não dá para se preparar, para a qual não há preparação. Não há preparação para o luto. Não tem, meu pai está ficando velho, eu estou me acostumando com a ideia de que ele vai morrer. Não. No dia que ele morrer, ele pega a gente de calça curta, como se a gente nunca tivesse pensado a respeito. Então não fiquem antecipando o luto, que não vai adiantar muita coisa. Ele fala desse gato que vai morrer e aí o gato morreu. Mas o que ele descreve ele vai colocar o gato na caixa e o gato morre. E ele vê o suspiro do gato e uma coisa, ele diz um som gutural, uma coisa muito apavorante, muito assustadora e enfim, aquele era o momento final do gato. Ele viu que o gato morreu, ele ainda assim põe o gato na caixa, diz pro marido dele: vamos levar o gato para a clínica, já sabendo que o gato estava morto, mas não falou disso. Pegam o carro, vão para a clínica, começam na clínica aquele procedimento de ressuscitar com respirador, com massagem no gatinho, e o gatinho obviamente não reage, estava morto. E aí as pessoas da clínica chegam para eles e dizem: podemos suspender o CP, eu não sei a sigla que e a Delza certamente sabe, e o RCP. Podemos suspender? E ele fala: sim, pode. E aí ele vira para mim e diz assim: talvez se continuasse, ele até voltasse a viver, mas ia ficar sequelado. Quer dizer, olha o grau de recalque que a gente tem com relação à morte, né? Se continuassem fazendo o procedimento, talvez ele voltasse a viver. Quer dizer, mesmo o gato morrendo, tendo morrido, estava mais do que morto quando foi para a clínica e tudo mais, o cara ainda está dizendo, ele pode ser que ele ainda vivesse. Porque é muito difícil aceitar a ideia da morte. E há uma luta permanente contra ela. E que, obviamente, num exagero, nos impede de viver. Eu ouço isso também. Eu sou cachorreiro, eu tenho cachorro. Pretendo ter a vida inteira. Estou olhando aqui para a minha sócia, a minha esposa, para ver se eu a convenço, né? A gente usa as coisas, às vezes, para vários motivos. E eu ouço muitas vezes as pessoas dizendo o seguinte: você tem cachorro? Eu não quero ter mais, porque a gente sofre demais quando eles morrem. É verdade. Mas a gente tem uma vida maravilhosa enquanto eles vivem. Então, bom, há um preço a pagar.
Mas tem alguma chance da gente sair dessa vida vivos? Você falando sobre isso, Alexandre, eu me lembrei também de um texto de Freud que fala sobre a transitoriedade, que é uns 2 ou 3 textos depois do que esse texto que ele fala sobre se queres viver, prepara-te para a morte. Nesse texto, ele conta que ele fez uma longa conversa com um poeta famoso da época, ele não cita qual o poeta, e que ele procurava entender essa questão que ele trazia, né, da questão do tempo, da beleza e da duração das coisas, né? Como que o algo assim já muito melancólico, já morrido sem ter vivido, né? Aí Freud falava para ele: você já olhou para uma flor? A flor morre. Então eles entravam nessa questão assim do tempo e da duração da beleza das coisas, né? Eu acho que eu trouxe esse texto, né, com discussão de trabalho, hospital, como a gente se posiciona para o trabalho, os profissionais, porque o trabalho é o que a gente está fazendo da nossa vida, né? Então, faz muito sentido pensar nisso e nas questões da morte e do morrer, porque para viver, né, a gente precisa fazer algo que seja compatível com os nossos desejos. E muitas vezes a gente escuta pessoas que estão fazendo coisas que muitas vezes nós fazem felizes, né? Assim, às vezes é para responder o desejo de alguém. Odeia o cuidado, odeia o que faz, odeia... Então, assim, isso precisa ser escutado, eu acho, nas instituições de saúde. Eu acho que a psicanálise faria muita diferença. Com relação aos pacientes, então, né, seria maravilhoso, né, poder ter escuta para as pessoas, porque o trabalho no hospital é muito automatizado mesmo, né? E a escuta desse ser que sofre, do sujeito que sofre, fica relegada mesmo. E, por outro lado, os profissionais também têm um sofrimento que é um sofrimento específico da saúde mesmo, né? Que é lidar com a morte concreta, né? O corpo morto, o corpo aberto. Então, isso, como toda relação que a gente faz na vida, seja de trabalho ou qualquer outra relação social, isso traz uma transferência pesada. A gente sabe que as transferências ocorrem nas relações, né? Assim, basta que a gente possa escutar, né? Que tenha alguém escutando isso, né? Então, o que eu vejo é que às vezes as pessoas ficam muito sós, né, quando estão nos seus últimos momentos de vida, porque eu acho que também é difícil para o profissional estar perto dessa pessoa, né? Assim, eu escuto coisas assim de raiva, ódio, né? Às vezes dizer que tal pessoa é chata, é isso, é aquilo, mas não é. Tem toda uma questão também que é difícil estar perto de quem está morrendo, né? Assim, porque tem a ver, né, com a gente estar repetidamente naquelas situações de angústia, sofrimento, dor, luto e morte, né? Então, eu acho que a psicanálise faria uma diferença enorme, né, nas instituições de saúde, tanto para os profissionais como para os pacientes. Porque eu acho que para poder manejar isso faz uma diferença enorme, né? A gente vê que vem muito conteúdo pessoal, né? Assim, toda vez que há uma morte no hospital, um paciente morre, a gente também fica muito mobilizado e traz questões com relação também às nossas mortes, às nossas perdas. Então, acho que a psicanálise seria essencial, assim, nos hospitais. Então, por exemplo, onde eu trabalho agora, tem alguma escuta, né, psicológica para alguns pacientes, mas ainda é muito incipiente, né, porque o número ainda é muito pequeno mesmo. Agora, para as equipes, assim, não tem nada, né? Tem pouca coisa, assim. A gente que se ampara um no outro e traz essas questões e fala, né? E fica uma coisa muito distante, assim, da possibilidade hoje, né? Assim, pelo menos na instituição que eu trabalho. A gente, às vezes, faz algum trabalho, mas é muito pequeno ainda, né? Assim, muito incipiente. E aí eu estou construindo, né, a partir dessas questões, um projeto, né? Assim, quem tiver até interesse, estou construindo um projeto de escuta no hospital. Quem tiver interesse, depois eu vou deixar meu contato, aí vocês me procurem. Tá bom? Obrigada. Acho que da minha parte é isso. Eu, antes de abrir
para o debate, vou falar de umas coisinhas que eu me lembrei aqui. Só uns exemplos, né? Eu lembro... Que ano morreu Ayrton Senna? Alguém sabe dizer a data? 94. Tá, 94 faz 20 anos. Então, é isso aí, fez 20 anos outro dia, teve uma celebração. 25. Nem matemática não sei. Eu me lembro muito bem dos debates que apareceram naquela época. E eu lembro que uma coisa muito comum que as pessoas diziam com muita frequência é: puxa, como é que um cara desses, tricampeão mundial, cheio de grana, com um monte de conquista e tal, por que esse cara não parou de correr? Por que ele não parou de correr? Porque era ali que ele existia. Era correndo que ele se sentia ele, era correndo que ele vivia, era correndo que ele tinha a sua experiência de maior encontro com a vida. E aquilo não era o base jumper, porque a Fórmula 1 é razoavelmente segura e ficou ainda muito mais segura depois da morte dele, apesar de, lógico, há um risco, não tem dúvida nenhuma. Mas era o que fazia do Ayrton Senna ser quem ele era, né? Tirar o Ayrton Senna de um automóvel antes dele estar impedido disso, pela velhice, pela falta de condicionamento físico, porque já não dava mais, seria pedir para ele antecipar a morte. Então, esse tipo de debate é esse recalcamento que eu digo que a gente faz da ideia de morrer e de que a morte não pode acontecer. Não, ela pode, ela acontece. Acontece toda hora, acontece com qualquer pessoa, até com Ayrton Senna. Lembro também quando morreu o Bill Gates. Foi um choque, como se um cara bilhardário não morresse. Vocês me desculpem, estou até matando a pessoa errada, mas como todo mundo aqui é mais esperto do que eu, vocês me corrigiram. Eu tinha um professor antigo que ele falava assim: não, eu só estava testando se vocês estavam prestando atenção. Me enganei mesmo. Bastante, né? De qualquer forma, está tudo ali no Vale do Silício, né? É tudo tecnologia, vamos em frente. Mas essas mortes causam essa sensação de como assim? Isso é impossível. As pessoas não morrem. Ídolos não morrem, bilionários não morrem. Amy Winehouse não morre, mas morre. A Amy Winehouse estava no campo das pessoas que podem morrer porque ela tinha uma vida um tanto confusa, desregrada, ela bebia, ela usava drogas, então as pessoas se espantam pela celebridade, pela morte da celebridade, mas já justificam rapidinho. Pô, olha o que ela fazia com ela mesma, né? Olha só a vida que ela tinha, e ela bebia demais, ela cheirava demais, ou ela sei lá o que demais. Então vai ter um monte de demais para explicar por que ela morreu. Mas vai ter alguém que vai dizer: como é que uma pessoa dessa, que tem um monte de dinheiro, que tem toda a condição do mundo, não vai fazer um tratamento e não escapa disso? Porque às vezes não dá para escapar disso. Porque às vezes é sempre uma vez para cada um de nós. Então, nenhum de nós escapa disso, mas a gente pode escapar de morrer em vida. Acho que abro para questões. Por favor. Eu acho que precisa do microfone, porque estão gravando e estão transmitindo também. Então... Pegando aqui, a partir do exemplo do Ayrton Senna, eu me recordei do Schumacher, que foi justamente um campeão, parou de correr, voltou, mas já não era campeão. E então, ele teve um acidente. Avisar para os celulares, né, que dá interferência no microfone, por isso que fica fazendo esse barulho. Não, o Schumacher é um caso desses que evidenciam o quanto a gente morre quando morre. Né? A gente não morre porque é piloto de Fórmula 1. A gente morre porque a gente morre. Porque a nossa natureza é mortal, porque a gente vai morrer algum dia num tombo de esqui, num acidente de Fórmula 1, num acidente de avião, ou de um câncer no pâncreas. Mas a gente vai morrer, ou de um infarto. Então,
produz esse espanto, né? E esse é um caso trágico, inclusive, porque a família, eu não quero aqui ser crítico de ninguém, mas o que causa a impressão para nós que estamos à distância é que não conseguem suportar a morte dele. Porque, ao que eu saiba, ele não tem nenhum movimento voluntário, não tem nenhuma possibilidade de retorno e ele está lá sendo mantido vivo há muitos anos, né? Acho que quase 10. Então, isso me parece trágico. Essa impossibilidade de aceitar a morte como fato. A morte vem, é fato, e não há o que fazer. A gente é humano, a gente não é Deus, a gente não é coisa alguma. E a gente é bem mortal e falível. E para nós e para aqueles que amamos. Então, não abrir mão de alguém que a gente ama não é negar, não é lutar contra a morte, é proteger o próprio narcisismo, né? A gente não suporta a morte de alguém que a gente ama e a gente artificialmente mantém esse alguém vivo, o que me parece muito, muito triste. Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer essa pergunta para a Delza. Você falou no cuidado do profissional de saúde, né, do paciente, e eu penso também nos familiares, né, que também deveria ter um olhar para o familiar que está próximo da pessoa que, no caso, estaria, às vezes, numa situação de chegar à morte mesmo, né? E eu queria te perguntar também, não sei se você já trabalhou na área infantil, se existe algum tipo de trabalho específico para lidar com crianças com tipo de enfermidades que podem levar, que estão mais sujeitas à morte, né? E com os familiares dela. Eu acho que em todos os lugares, hospitais e especialidades, a questão da pediatria, as crianças, ela é vista com muito mais carinho, com muito mais delicadeza. Então, esse acompanhamento é muito de perto, né, e muito mais efetivo. Então, por exemplo, eu trabalhei já no Hospital do Câncer, trabalhava lá na UTI pediátrica, e o índice de morte ainda é muito alto do câncer infantil, né? Mas quando essas crianças ficavam um período na UTI, sempre era privilegiado que elas pudessem brincar, né? Quando a gente ia fazer procedimentos com essas crianças, a gente fazia com um brinquedo, respeitando, né, a capacidade de desenvolvimento de cada criança, para tentar amenizar um pouco o sofrimento dessas coisas invasivas que acontecem, né, que são necessárias para a melhora da criança. E esses pais também são incluídos, né? Então, são incluídos, são cuidados, são escutados, né? A gente faz junto com os pais, né, esse acompanhamento da criança. E eu acho que isso é importantíssimo, né? Permitir isso para os pais que suportam, que aguentam estar nesse contexto de sofrimento com a criança, estar junto, né? Porque eu acho que isso faz toda a diferença, né? Assim, construir essa realidade de tratamento pode ser mais traumático para a criança ou mais acolhedor. Eu acho que essa questão dos pais estarem perto, poder participar, é uma questão essencial assim, para a criança. Eu acho que para a criança, eu acho que em qualquer serviço esse acompanhamento é muito mais sensível, assim. Agora, eu acho que tem as diferenças, né, por conta de os diferentes serviços, né, serviços públicos, serviços particulares, tem uma outra condição de dar essa escuta, esse atendimento, de estar mais próximo. E eu acho que os serviços públicos ainda ficam muito a desejar nesse sentido. Com relação aos familiares, é essencial também que a gente possa escutar esses familiares, porque muitas vezes os familiares são o braço direito, né, assim, do paciente. Às vezes é ele que vai ficar em casa cuidando daquela pessoa e ele também sofre às vezes, né, assim, cuidando daquela pessoa, se priva de muitas coisas, né, tem um sofrimento também muito proeminente ali, um esgotamento, né, que eles colocam para a gente, esgotamento físico, emocional. Então, assim, é de extrema importância mesmo esse acompanhamento do familiar, que a gente possa também estar escutando esse familiar, né? Tanto quanto o paciente. Peraí. Pode ser para ambos. Não seriam as crianças mais simples de aceitarem não a própria morte, mas a morte dos outros
por serem mais ingênuas e menos recalcadas que os adultos? Não sou psicanalista. Acho que você depois pode falar o que você pensa também. Mas eu penso que acho que o adulto, sim, tem uma tendência a ser mais onipotente, né? Assim, a resistir, a recalcar mais as coisas. Eu acho que a criança é um pouco mais livre e brinca mais com a morte, né? Do que o adulto, assim. Acho que sim, que a criança... Eu acho que nesse processo de aculturação, né, que a gente sofre, uma das relações que são alteradas é a relação com a morte. O Freud diz que ninguém fala para um moribundo sobre a sua morte, ou ninguém fala de outro doente a respeito da morte dele, ou desafia a vida de outro alguém, exceto as crianças. Então, está nesse texto. Ele diz o seguinte: a criança fala com muita naturalidade, vou te matar, quero que você morra. Mamãe, quando você morrer, eu vou morar em não sei onde. Tipo, né? Quer dizer, com a pessoa que ela ama, e assim, bom, um dia você vai morrer, você não vai mais estar aqui. E é assim mesmo. Né? As crianças, de fato, falam com muito mais naturalidade sobre a morte do que os adultos. Sim. A pergunta é para os dois também. É uma questão. A gente vive um tempo em que se fala muito em longevidade, né? As pessoas estão vivendo mais. Se fala em medicina anti-age, né? É todo mundo correndo para a academia, né? Então, assim, existe um pavor da morte, um pavor do envelhecimento. E como é que isso aparece na clínica hoje? Essas pessoas que têm esse pavor e que estão o tempo inteiro ocupadas né, numa manutenção de um corpo. Né? Isso envolve o corpo e a imagem. Né? Então, como que isso chega? Né? A impressão que me dá é que chegam pessoas até regredidas, né? Que não aceitam um processo que é um processo natural. Né? Então, fico imaginando assim, o quanto de angústia e ansiedade que chegam pessoas que não querem aparentar a idade que têm porque têm o medo de que vão morrer. Né? E elas chegam em consultórios de psiquiatras, de geriatras, né, portando vários exames, né, tudo que puder. Né, esse corpo que é invadido por uma medicina. Né? Essa é uma questão. Eu acho curioso, porque a gente está num momento ainda tão precário com relação a esse assunto, que essas pessoas não chegam no consultório de psicanálise. Não chegam. Então, eu conheço muitas pessoas que estão nesse ritmo. Botox, preenchimento, cirurgia plástica, como chama aquilo? Lipoescultura, porque não é só lipoaspiração, é lipoaspiração, depois é escultura no outro lugar que faltou um pouquinho, então tira de onde tem um pouco a mais, põe onde tem um pouco a menos, mexe para cá, puxa para lá, estica para cá, preenchimento. Então, assim, as pessoas ficam deformadas, né? Ficam parecendo um ET, e aí elas sentem angústia, elas fazem outra deformação. Elas não vão para o psicanalista. E você falou muito bem, elas vão para o psiquiatra, porque esse dá remedinho. Né? Então, como tudo é mágico e instantâneo, e nada pode ser suportado, e nenhum grau de insatisfação é tolerado, e realmente isso é um grau de regressão muito significativo, a pessoa não vai no analista. O analista vai dizer para ela, a gente vai conversar, mas eu vou ficar bem? Qual é a promessa que a gente tem a oferecer? Não está em linha com o que essas pessoas estão buscando nesse momento. Obviamente que elas podem se beneficiar de uma psicanálise, mas o problema é que elas não vêm atrás da psicanálise, porque a gente não tem nenhuma solução mágica, nem um peitinho, nem uma bundinha, nada para oferecer. E eu estou brincando com mulheres, mas é homem, põe braço, põe perna, tira assim, tudo, né? Põe cabelo, tira cabelo, pinta o olho. É infinito. E lógico, como isso está falando de uma condição ideal, idealizado, não existe. Então a pessoa não para de procurar nunca. Infelizmente, isso é alimentado pela medicina ou pelas áreas ligadas à estética, porque não é só a medicina, mas majoritariamente pela medicina estética, e é uma indústria. Então, além de tudo, ainda tem uma pressão para que haja essa busca dessa perfeição, né? Que é uma palavra ridícula, né?
que devia ser abolida da condição do ser desejante. Tudo menos a perfeição. Né? Qualquer coisa, cara. Vamos viver. Né? Perfeição. Que diabo é isso? Achei muito interessante a sua questão. Eu acho que é uma coisa da cultura mesmo, né? Assim, mais que nunca desse século, a questão do corpo perfeito, né? De manter-se jovem para sempre, né? De não morrer, né? Assim, e de que forma? Né? Isso aparece como um sintoma, né? Assim, é muito agudo isso, né? Assim, malho, dia e noite, malho, né? Aparece muito isso. Assim, eu tenho visto constantemente essa questão de malhar, da busca do corpo, isso é um sintoma, né? Assim, a gente vai ver que não é isso, é outra coisa, né? Mas eu acho que também tem a ver com a questão de mercado, da cultura, que vende isso como realmente sendo a solução, né? A solução para questões das pessoas, né? Se você tiver corpo bonito, você está bem e está ótimo. E a gente sabe que não é assim, né? A falta aparece com corpo, sem corpo, né? Assim, a falta é constituinte, ela sempre vai existir, né? Oi, boa noite. Eu tenho uma dúvida sobre o que vocês acham do suicídio assistido. Caso no Brasil nós não temos ainda, né? Não é permitido aqui. Eu acho que a Suíça é pioneira nisso, temos alguns outros países. Nos Estados Unidos, alguns estados, inclusive foi aprovado recentemente na Califórnia, tem poucos anos. Mas o que vocês acham sobre isso? O paciente ali com uma doença terminal, ainda consciente, ainda bem, mas ele sabe que vai chegar àquele fim que vai ser traumático, não só para ele, mas para toda a família. E, de repente, esse paciente ele toma essa decisão, ainda muito jovem, às vezes, foi um caso... um dos últimos que eu lembro agora, uma moça de 29 anos nos Estados Unidos, com um tumor cerebral, e ela sabia que ia chegar a um fim muito traumático, muito difícil. Ela mudou da Califórnia, não era permitida, ela mudou para o estado de Oregon, e ela cometeu o suicídio assistido, no caso, né? A família junto ali. Então, o que vocês acham, por exemplo, de um paciente ou de uma pessoa que chega com essa ideia dela mesma colocar um fim ali na vida dela? O que seria isso para esse paciente, para a família? Até onde vai isso? Até onde realmente isso é permitido? Não? O que seria isso para a psicanálise? Por favor. Obrigada. Eu considero... esses dias, a gente tinha eu falei que eu sou cachorreiro, eu tinha uma coquerzinha com 17 anos. E aí apareceu um tumorzinho na boca dela. O tumor, a médica tirou, fez uma biópsia e tal, viu e falou, não, isso é bem agressivo, vai para o cérebro. E, bom, falei, ok, a gente vai a partir daí e seguimos com ela vivendo aqui enquanto ela tiver uma vida a viver. Na hora que ela começou a sofrer, começou a apresentar um quadro neurológico e aí ela começou a não conseguir andar mais, não conseguir, e andava em círculo e coisas desse tipo, a gente promoveu a eutanásia, né? E eu tive essa conversa com a minha esposa e eu disse o seguinte, eu não entendo por que nós, humanos, não podemos deliberar sobre nossa própria morte. E aí eu não estou falando do suicídio passagem ao ato, estou falando do suicídio de um doente terminal que em algum momento diz essa vida não vale mais a pena, não porque eu estou deprimido, ou porque eu estou triste, ou porque eu perdi alguém, não por nada disso, basicamente porque não tem mais vida, porque eu só estou sofrendo e muito. Eu pego o caso, por exemplo, de pessoas que morrem em consequência de problema respiratório gerado por como é aquela doença pulmonar, enfisema pulmonar. O enfisema é extremamente sofrido, porque a pessoa vai respirando cada vez menos, a troca de ar é cada vez menor, e isso é crônico e demora muito tempo, e ela passa anos respirando lá no oxigênio e nem aquilo produz alívio algum, a pessoa não consegue nem falar. Então, que uma pessoa dessa não possa deliberar sobre o dia em que ela diz não dá mais, não está dando mais, eu acho incompreensível. Para mim não faz sentido. Para mim faz parte desse recalque que eu digo com relação à morte, que a gente não consegue suportar
E, por conta disso, as pessoas são obrigadas a carregar o corpo até o limite do que a medicina suporta, porque, diga-se de passagem, ele já é artificial. E quando alguém diz o seguinte, você está induzindo a morte? Não, a gente já está induzindo a vida há muito tempo, porque essa pessoa já teria morrido há muito tempo, há 20 anos atrás, 30, 40, 50. Então, hoje em dia, você tem uma quantidade de recursos para prolongar a vida, mas, escuta, prolongar o quê? Tem vida ali acontecendo. Então, para mim, o conceito de se tem vida acontecendo é subjetivo e a gente tem que respeitar uma pessoa quando ela diz que não há mais. Essa é a minha opinião. Eu acho que ela é polêmica, sei que um monte de gente vai discordar disso, mas é o que eu penso. Eu concordo, assim, em partes com você. A gente vê, né, no hospital, principalmente, né, que essas questões com relação ao morrer, né, e você chamou de suicídio assistido, né, no hospital a gente tem alguns outros nomes. Eu acho que nesse caso combina, porque você fala de uma garota jovem que tem um tumor, né, que ela sabe que vai, né, morrer, que vai, enfim. Uma outra coisa interessante para a gente pensar é essa questão específica dessa pessoa que você está trazendo, né, assim. Ela sabe, né, assim, como que é isso, né, assim, se recusar a fazer um tratamento, como que é isso, né? Isso pode ser várias coisas, né? Não necessariamente pode ser querer um suicídio assistido, né, assim. Tem uma onipotência também aí, né, de não quero fazer mais nada. Isso também pode ser um sintoma de saber-se doente grave, né, assim. Então, enfim, é bem complexo. Mas no hospital a gente, acho que na maioria dos hospitais, né, acho que hoje já tem a questão dos cuidados paliativos, né, para as pessoas que já têm o seu corpo muito debilitado, né, que está sofrendo muito. E o cuidado é muito especial com essas pessoas, né? A gente briga com unhas e dentes para que a pessoa não sofra, no sentido de um sofrimento que poderia ser aliviado, né? Passe dor, falta de ar, né? Assim, existem as sedações, né? Existe uma conversa que é feita com essa pessoa, existe um trabalho que é feito com essa família, para essas pessoas que realmente estão com a vida já, o corpo muito debilitado, tá? Eu acredito que cada vez mais, acho que isso vai acontecer. Porque, hoje em dia, também, nas UTIs, assim, eles não mantêm muito, né, assim, as pessoas que não têm condições de prognóstico, né, de sobreviver, porque a demanda também é muito grande, né, assim, de pessoas. Então, eles fazem também uma avaliação nesse sentido, né, assim, de não prolongar muito a vida das pessoas que o corpo já está muito debilitado. E, por fim, dar chance a outras pessoas, por exemplo, numa vaga de UTI, a um jovem que teria um prognóstico melhor, né? Então, acho que isso acontece. Agora, com essas questões de suicídio, eu acho que são outras questões, né, que daria muito pano para a manga. Acho que hoje a gente não conseguiria falar disso. É muito complexo, né? Vai pelas questões morais, mas eu acho, sim, né, que a pessoa tem o direito de decidir sobre a sua vida, né? Seja sobre suicídio assistido ou suicídio não assistido. Eu estava pensando aqui, curiosamente, eu acho até muito mais delicado e muito mais onipotente que um médico diga se uma pessoa com um prognóstico melhor tem direito a um leito de alguém que tem um prognóstico pior, do que essa própria pessoa que tem um prognóstico ruim diga eu não suporto mais a vida que eu tenho. Porque uma coisa é alguém deliberar sobre a própria vida, e outra coisa é alguém deliberar sobre a vida de outro. Aí é muito complicado. Então, quando a decisão é pessoal sobre si próprio, e eu só peço que alguém me assista nisso, porque eu não tenho condição de fazer, é uma coisa. E quando eu estou avaliando entre dois e qual que eu acho que é a melhor aposta, é bem complicado eticamente falando, mas eu entendo que há recursos limitados, que os hospitais não têm leitos infinitos e que essas decisões têm que ser tomadas, mas são decisões realmente cujo limite ético exige uma cautela brutal. Você tem razão, é muito cruel mesmo, mas a realidade é essa, né? Isso realmente acontece. Boa noite, obrigado por contribuir aí na minha formação. Uma pergunta para a Delza.
Pondere a minha colocação, mas o pouco que eu conheço é que, para que haja uma análise, para que haja esse setting, é necessário um desejo. E eu não sei se todos os pacientes desejam ser ouvidos. Então, como seria essa situação dentro de uma clínica no hospital, como você está colocando? E um outro ponto também é a questão do manejo com o dinheiro. Como ficaria isso, considerando a instituição em jogo, um terceiro? Ou com o próprio paciente que está no leito? Curiosidade, eu não sei como funcionaria. Então, essa é a minha dúvida. Para o Alexandre, se eu entendi bem, Alexandre, não dá para se preparar para a morte. Porém, como analistas, a gente está disposto a ouvir tudo o que vier. E, de um lado, se essa é a angústia, a agonia, é a questão da pessoa, do outro lado, a gente vai embarcar nessa vida deles. Então, eu entendi que não dá para se preparar para a morte, mas o que dá para fazer do ponto de vista da clínica? Essa foi minha dúvida. Nas instituições que eu passei, não tem nenhum trabalho instituído de analistas escutando pacientes, né, no hospital. Mas eu já vi alguma experiência de pessoas que já fazem análise e, quando estão internadas, são escutadas, né, pelos seus analistas. Eu também já atendi pessoas, né, em situação de hospitalização. Realmente eu não sei como fica, eu nunca pensei nisso, né, como se daria, né, esse trabalho, mas eu acho que a questão, quando eu penso no hospital, assim, para os profissionais, eu penso na questão grupal, né, como a psicanálise pode ajudar com grupos, escutar esses profissionais, e também eu acho que como essa psicanálise pode ser transmitida dentro do hospital para os profissionais que cuidam de pessoas, né, assim, como a gente pode transmitir isso para os profissionais que prestam atendimento, né, dentro do hospital, assim, como que a gente pode falar, né, de escutar para além da questão do corpo, né, de escutar o ser que sofre, né? Eu acho que os profissionais de saúde, eles também são abertos para isso. Eu acho que essa transmissão precisa começar a acontecer dentro do hospital. Eu acho que isso seria um caminho, assim. Agora, como isso se daria de forma instituída, isso eu ainda não pensei, mas vou construindo algumas ideias com relação a isso. Se a Delza me permite, vou fazer uma pequena colocação com relação à sua pergunta para ela e depois eu respondo a minha. Você falou de um desejo, né? Esse desejo de análise. Uma pessoa, quando vai atrás de uma análise, ela tem uma queixa. A gente fala da produção de demanda, da geração de demanda no contato com o analista. Agora, numa situação hospitalar, o que a gente tem, especialmente em doenças crônicas ou internações de UTI, como a Delza vive, são situações muito agudas, de muito sofrimento, em que as pessoas estão precisando muito de ajuda, né? E muito dessa ajuda não é física, fisiológica ou coisa desse tipo, é essencialmente mental. Então, a escuta psicanalítica é uma forma de perceber e de escutar essa pessoa que sofre e, como a Delza disse, ir para além do limite do corpo e perceber questões que se colocam ali e que aparecem naquela situação e que podem, sim, trazer horizontes para todos os envolvidos no processo, para a família, para o doente, e inclusive a ideia de que a vida até o momento em que a morte ocorre. Não há uma cessação da vida anterior ao momento da morte, né, exceto aquilo que a gente estava dizendo antes, quando a vida passa a ser insuportável e nada mais faz sentido, aí sim. Mas, enquanto isso não acontecer, tem vida acontecendo e, portanto, há uma escuta a ser feita. E eu acho que ela é perfeitamente possível. Como institucionalizar isso, aí eu não faço a menor ideia, realmente. Eu não tenho nenhuma contribuição para dar a respeito disso, mas eu acho que sim, claro. Sim. O que eu estou dizendo é a escuta psicanalítica mesmo, né? A contribuição que a psicanálise pode oferecer no ambiente hospitalar.
E sim, há ajuda psicológica para a família, para os doentes e tudo mais, mas é uma ajuda que vem da área médica inicialmente como demanda, então ela vai se ajustando, né? Porque inicialmente os médicos não sabem o que eles querem, eles sabem que eles querem ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo, e eles vão buscando profissionais, e isso tudo vai passando por um processo de amadurecimento até chegar numa coisa que seja a mais produtiva possível para aqueles que estão internados e também a que mais traga suporte para aqueles que estão com alguém internado e tudo mais. Então, acho que tem um caminho a percorrer e acho que a psicanálise tem sim uma contribuição importante a dar aí, a despeito do manejo do dinheiro. Porque aí, institucionalmente falando, isso pode ser oferecido como institucional, e aí não precisa haver uma relação necessariamente de analista e analisante e uma troca monetária que dê valor à análise, como a gente busca fazer com uma pessoa que vem ao consultório, que é uma situação diferente, né? A pergunta que foi feita para mim foi que não há possibilidade de se preparar para a morte. Eu talvez tenha me explicado mal. Não há possibilidade de reduzir o sofrimento que vai advir da morte de alguém que amamos. Então, quando a gente sabe que a morte de alguém que a gente ama se aproxima por doença, por velhice, seja por que for, a gente obviamente passa a estar em contato com isso. Claro que a gente passa a viver um luto em vida, mas o que eu digo é, quando não é claramente um luto em vida, do tipo uma doença terminal, é só um envelhecimento, tem uma pessoa na família com 80 anos, se essa pessoa morre, por mais que o outro tenha pensado, ela vai morrer, na hora que ela morre, a dor é a dor que é a dor da morte, né? A dor que a morte provoca e que a ausência daquela pessoa que se ama provoca, e isso não tem como ser atenuado a priori, mas sim, há como trabalhar a ideia da morte, né? E é o que a gente dizia, inclusive pela aceitação dela, muito mais do que pela negação dela. Então, conviver com a ideia da morte, que não é uma escolha, a gente não tem escolha quanto a isso, a gente tem que conviver com a ideia da morte. A gente pode afastar isso do nosso pensamento e da nossa reflexão e viver como se ela não fosse acontecer nunca, ou a gente pode incorporar, de fato, a ideia de que a gente é mortal e em função disso, fazer da vida algo que realmente vale a pena. Porque a vida é um intervalo entre duas inexistências, né? E nada vai mudar isso. Então, saber isso, aliás, existe a frase, né? O maior motor da vida é saber-se mortal, porque isso nos empurra a realizar coisas, porque a gente sabe que o nosso prazo é limitado. Então tem sim como elaborar a ideia da morte e viver em contato com esse pensamento. O que não dá é para reduzir o luto antecipadamente, não tem jeito. A gente só vai experimentar realmente a dor da morte quando uma pessoa morre. E aí vai ser dolorido como é. Não tem muito como diminuir isso por alguma coisa. Eu vi um amigo meu outro dia dizendo: meu pai está com 80 anos e agora eu estou pensando assim a respeito da morte dele para já ficar tranquilo no dia que ele morrer. Não vai ficar. Aliás, ao dizer isso, ele já está dizendo que não vai ficar, né? Ele já está dizendo que ele está apavorado. E que ele está apavorado, que ele está fingindo que não, que ele já está agora elaborando a ideia de que o pai dele vai morrer, coisa e tal. Então, ele está tranquilão. Na hora que acontecer, ele vai cair como todo mundo cai. Sobre a questão que ela trouxe do suicídio assistido, tem um filme bem interessante sobre isso que se chama Mar Adentro. Quem não viu, vale a pena ver. E vocês falando, né, sobre esse direito da pessoa decidir sobre a própria vida e sobre a própria morte, me veio a questão assim também de se a gente não busca justificativas nessa pessoa que está sofrendo, que tem uma doença terminal, e que aí tudo bem a gente considerar a possibilidade de um suicídio. Mas uma pessoa assim, em plena idade, cheia de saúde, que as pessoas até falam, né, nossa, fulano tinha tudo, tinha amigos, tinha dinheiro, tinha saúde, e por que se matou?
será que o suicídio dessa pessoa, na sua plena capacidade, é diferente ou deveria ser considerado de forma diferente daquele que tem a morte mais perto de si, que enfrenta uma doença terminal, por exemplo? Porque eu fiquei pensando na questão, por exemplo, da Amy Winehouse, né? Será que a gente não busca justificativas do tipo, não, veja bem, mas ele estava enfrentando uma doença terminal. O jovem de 20 anos não tinha o porquê. Não acho que a gente tenha que ficar parado em relação a isso. Acho que isso nos move, inclusive, a tentar impedir isso ao máximo. E, inclusive, a questão do filme é que só porque isso é considerado um crime no país onde ele habita, ou seja, só porque tem esse entrave para que ele cometa o ato, é que ele consegue, mesmo lutando pelo direito de morrer, viver, se apaixonar, conhecer novas pessoas, enfim. Não estou dizendo que a gente tenha que ter uma postura neutra de que todos têm o direito sobre a própria morte, a gente não tem o direito de interferir. Não, a gente vai interferir. Não sei se isso é certo ou se é errado, mas enfim. Acho que só apontar a dificuldade que a gente tem de lidar com a morte e de buscar justificativas, algo que dê um sentido para essa morte, né? Seja a doença terminal, seja a falta de sentido. Enfim, acho que não tem uma questão, é só colocar. Não, eu acho que se tem, vocês sim. quiserem comentar. Eu diria o seguinte: viver é um ato de fé. O que eu quero dizer com isso? A vida é uma aposta. Não, eu não acho que a gente... Tudo bem, em parte a gente se ilude de que é imortal, é verdade. Mas a vida é uma aposta na condição de desejo, na condição de ser desejante. A vida é um ato de fé de que a gente consiga dar sentido a uma coisa que, em princípio, não tem nenhum. Vamos colocar a coisa do ponto de vista filosófico. Qual é o sentido da vida, de forma mais ampla, dizendo? Sim, eu estou dizendo do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da existência, do ponto de vista de qual a diferença entre existir e não existir. O que isso muda? O que isso muda no plano do mundo ou das coisas? Não muda nada. Se eu estou vivo ou se eu morri, isso não faz a menor diferença para coisa alguma. O universo não se altera com isso. Então, nesse sentido, a vida é um ato de fé. Ela é uma crença de que, apesar de que é um projeto fadado ao desastre, ainda assim a gente consegue encontrar sentido, a gente consegue fazer com que valha a pena, com que haja gosto nisso, haja prazer nisso. Eu não coloco as coisas com relação ao suicídio em termos de direito. Eu acho muito difícil falar de direito, porque direito a pessoa tem de fazer o que ela quiser, inclusive se matar. A diferença para mim entre o suicídio ou a morte assistida de uma pessoa que é doente terminal e que tem um sofrimento irreversível e o suicídio de uma pessoa que tem saúde e possibilidade de ter uma vida mais longa, eu acho que a diferença é que, de novo, é possível, no caso desse que está saudável e tudo mais, é possível que ele consiga encontrar uma aposta. E nada é garantido. Então, quando alguém tem uma ideação suicida e a gente intervém, não é intervir para proibir essa pessoa de se matar, até porque a gente não tem esse mandato, a gente não consegue fazer isso, né? Se o cara quer se matar em última instância, ele vai se matar. Se jogando da janela, se enforcando com o fio do telefone. De algum jeito ele vai se matar. Então, eu acho que proibir ou tentar proibir uma pessoa de se matar, se dá para usar esse termo, é um contrassenso. Agora, o que a gente, como psicanalista, aposta é de que essa pessoa que está em profundo sofrimento talvez consiga encontrar desejo e possibilidade e recurso para que ela se veja de novo
diante da possibilidade de viver e de dar sentido a essa existência. Então, essa é a aposta que a análise faz, essa é a aposta que a gente busca fazer, mas ela não é contratual, ou não é mandatária, nem é dona daquilo que, no fundo, pertence ao outro. A gente é um operário dessa aposta na vida e na condição desejante do ser humano. A condição desejante nos faz viver a despeito da existência da própria morte, a despeito da ciência da própria morte. Boa noite. Eu sou aluno do 3º ciclo, sou médico intensivista, então compartilho muito da vivência da Delza com os pacientes graves. Eu queria aproveitar a fala do Alexandre agora e complementar a fala da colega também que perguntou de suicídio assistido. A gente tem estatísticas de países e de estados americanos que permitem o suicídio assistido, de que muitos pacientes que entram em cuidados paliativos são seguidos de perto, tanto do controle do sintoma físico quanto do sintoma psicológico, eles não chegam de fato a cometer o suicídio assistido. Eles guardam um comprimidinho de Chupental lá na gaveta, eles sabem que está lá. Quando eles decidirem que é a hora, eles têm a oportunidade de, por conta própria, tomar o comprimido. É esse o suicídio assistido deles, tá bom? Mas se eles forem cuidados, se eles tiverem sofrimento cuidado, do ponto de vista físico e psicológico, eles acabam não chegando à via de fato. Tá? Então, talvez o que esse paciente mais jovem, que você fala que não tem um quadro orgânico, irreversível, mas que tem uma ideação suicida, tem em comum com o paciente que tem um quadro orgânico irreversível e que pede suicídio assistido, eles têm em comum é que eles estão pedindo ajuda. Estão pedindo para serem cuidados no sofrimento físico e psicológico deles. Também. Eu tenho a impressão, eu tive minha cota de pacientes que tentaram suicídio e que foram de alta do hospital e voltaram, né? Alguns dos pacientes com quadros que a medicina chama de psiquiátricos, eu vou discordar desse termo, tá? Mas que a medicina chama de psiquiátricos, que vai abordar com medicação, muitos deles estão fantasiando o suicídio como uma forma de acabar com o sofrimento, mas não necessariamente eles precisam do suicídio para terminar esse sofrimento, porque eles estão pedindo, na verdade, o nosso acolhimento. É só uma consideração, não é uma pergunta, tá, Alexandre? Isso na clínica de consultório é comum. Né? A gente, olha, é raro uma pessoa que nunca tenha tido nenhum tipo de ideação suicida. É raro. É muito mais comum do que a gente pensa, especialmente na adolescência e tudo mais. São períodos em que isso frequenta a mente das pessoas, basicamente porque o sofrimento é muito grande. É um período confuso, são períodos confusos e tudo mais. E em outros períodos também, e por outros motivos que não exógenos, também endógenos. Mas endógenos que eu digo é da perspectiva da pessoa com relação à vida, né? Não psiquiátrico, de jeito nenhum. E normalmente essas pessoas que chegam falando em suicídio, depois que elas começam a falar da própria vida e do próprio sofrimento, o assunto do suicídio sai de pauta, sem que a gente nunca tenha mencionado isso. Eu tenho isso recorrente no consultório. Pessoas que chegam lá dizendo, estou pensando em me matar, e passados alguns meses, esse assunto não está mais presente, passados alguns anos a pessoa fala, nossa, lembra o que eu falei naquela época? Porque realmente era sobre o quanto o sofrimento era insuportável. E aí, vamos dizer, a morte é um alívio para a vida, porque na hora que as coisas estão dando muito errado, você fala, pelo menos eu tenho essa saída. Ela nos dá uma chance de alívio de última instância. É um alívio meio complicado, porque também ele alivia e também acaba com tudo mais, mas não deixa de ser um alívio. Perguntar quem ou o que é que morre. Porque, assim como foi comentado, né, dado o exemplo do Ayrton Senna, parece que foi passado uma ideia construída socialmente ou projetada socialmente de quem ele era em cima de uma pessoa que corria a Fórmula 1. Então, mas será que para a família ele era essa pessoa que aqui foi trazida a ideia de um corredor de Fórmula 1? Então, volto à pergunta, quem ou o que é que morre? É uma ideia
projetiva particular e socialmente, ou, de fato, o indivíduo em si? Aí a minha resposta aí é muito objetiva. Eu não estou falando isso com base no que eu acho dele, estou falando isso com base no que ele falava dele. O Ayrton Senna se dizia um apaixonado por velocidade. Ele dizia, eu só sou eu no cockpit de um carro. O que a família dele pensa, para mim, não faz a menor diferença, porque, basicamente, a vida é subjetiva. A vida é singular, a vida é experimentada por cada um. Então, eu tenho certeza de que um dia, eu, diante de uma situação que, por exemplo, eu tiver um câncer no cérebro, que vai me tirar toda a capacidade mental, que é onde eu sinto que eu sou eu, e vai me transformar num semi-imbecil, e eu quiser morrer, minha família vai dizer nem a pau, e eu vou dizer, dane-se a minha família, é a minha vida. Eles vivem a deles, então eles vão lidar com a dor deles do luto, e eu vou lidar com a minha vida, que eu não quero mais. Agora, de fato, com relação a Ayrton Senna, não é a imagem que projetaram dele, é o que ele falava dele o tempo inteiro. Todo mundo que convive com ele diz a mesma coisa. Eu vi o Ayrton Senna em entrevista trocando a marcha da mesa. Ele estava na mesa, assim, sentado, que nem uma mesa que nem essa aqui, ele estava assim... E os caras tudo olhando, falando... Pô, Ayrton, ele fala, cara, não consigo parar de pensar nisso o tempo inteiro. Então, não é o que eu pensava dele, é o que ele dizia que fazia sentido para ele. Quem ou o que morre? Quem morre na morte, nessa morte física, é tudo. Quem morre na morte, eu abdico do meu desejo, é o sujeito. É como dizia o Lacan, que a pior coisa que alguém pode fazer é abdicar do próprio desejo. Se eu perco a minha condição de desejar e de perseguir meu desejo, eu, como sujeito, já estou morto. Agora, o meu organismo fica aí andando. Batendo o coração, falando. Mas estou vivo? Então, eu estava pensando aqui no que você disse, e eu fiquei pensando se talvez não tenha a ver um pouco também com esses papéis, né? O Ayrton Pessoa, o Ayrton como campeão, né? Morre um herói. Então, acho que também tem isso, né? Assim, dos papéis que cada um de nós, né, também representa, né? Assim, essa representação do que é nós, né? Assim, das várias posições que a gente ocupa, né? Eu acho que eu fiquei pensando um pouco nisso também, quando escutei você falar. Eu acho que morre um herói também. Morre o Ayrton Pessoa, mas morre um herói para nós. Né? Tipo, no sentido de... exatamente, campeão, um herói não, um campeão. E um herói também, né? E eu acho que exatamente por isso é que havia tanto essa fala de ele não devia estar correndo e não devia ter morrido. Porque aí sim eu penso que é uma projeção gigante das pessoas dizendo, eu na posição dele, com aquela grana toda, e sendo quem ele é, e com reconhecimento e fama, por que eu ia estar correndo e botando minha vida em risco? Mas essa é uma pergunta só dá para fazer para ele. Eu, pelo que eu ouvi dele falando sobre ele mesmo, eu digo, ele respondeu essa pergunta. Correndo, não morrendo. Ele morreu, mas ele não escolheu morrer, ele escolheu correr de automóvel. Que é uma escolha que a gente faz o tempo inteiro. Ao escolher vir para o CEP, eu escolhi parar meu carro numa rua aqui do lado e atravessar essa rua aqui, que é uma loucura. Tá certo? Mas, Cato, eu quero vir dar aula e eu também não vou dar 12 voltas no quarteirão para chegar aqui. Então, eu faço isso. Aí alguém vai dizer, nossa, por que ele fez isso? Eu podia ter atravessado. Ah, podia. Mas é assim o tempo todo. Isso acontece com uma frequência gigante. E aí, no caso, não estou falando de nada muito significativo, né? Porque não estou dizendo de um desejo tão relevante quanto o desejo de alguém que tem uma profissão e está lá perseguindo essa profissão, que é uma profissão difícil e competitiva e tudo mais. Mas esses dias aconteceu isso 2 vezes nas finais da NBA, não sei quem gosta de esporte. 2 jogadores se contundiram nas finais, os 2 severamente. Um teve uma lesão, um rompimento de tendão de Aquiles, e o outro teve um rompimento de ligamento cruzado do joelho. Os 2 disseram,
porra, se eu pudesse eu jogava de muleta. E um deles, inclusive, só não voltou para a quadra porque os caras seguraram ele no vestiário e disseram, cara, você não vai voltar, você não está entendendo, você não vai voltar. Ele disse, não, eu vou voltar. Os caras, você não vai voltar. Se não segurasse ele voltava e jogava. É o desejo. Né? É disso que a gente é feito. Disso que a gente é feito. Na condição de humano, falante, desejante, sexuado. Na condição de organismo vivo, who cares? Bom, eu tenho acho que uma colocação sobre a questão dele e também um questionamento atrelado a ela. Quando ele estava falando o que morre, no contexto social eu vejo que existe a pessoa física e existe o mito. Né? E acho que mesmo em vida, algumas vezes, acontece de que a figura mítica se descola da pessoa física, que foi o caso do Ayrton Senna, que a pessoa física morreu, mas ele já tinha a figura mítica dele no domínio social, no imaginário popular. E quando essas coisas acontecem, isso também acontece na vida particular, quando um ente querido morre, quando a gente vai viver o luto, na verdade, a pessoa física morreu, mas aquela figura introjetada não morre. Né? E o luto é justamente como é o processo de você se livrar desse mito da pessoa que a física foi, mas o mito continua. E como que a gente elabora essa destruição da figura mítica no caso de um ente querido? Se arrisca? Tá. Eu acho que a elaboração da morte, né, ela passa realmente por muitas coisas, o que é simbolizável, o que... Mas, essencialmente, eu entendo o luto como a vivência de uma ausência. Né? A gente não registra a morte, a gente registra que a gente sabe que aquela pessoa nunca mais vai estar ali e fica lá pensando, mas morreu, não morreu? Acorda de manhã pensando, não morreu, não morreu. Né? E fica lutando com isso. A figura mítica, eu diria que eu associo isso um pouco mais à ideia desses heróis, e que aí morre muita coisa, muito sonho, muita ilusão, muitas fantasias, fantasias de poder, de onipotência, de imortalidade, e que respondem por expectativas e anseios nossos que não têm resposta, e que eles carregam isso, e realmente dissociado da pessoa que eles são. Foi assim com o Tancredo, foi assim com o Ayrton Senna, e vai ser assim sempre que morrer uma pessoa que carregue esse imaginário emocional de um lugar que nos mostra algo que transcende a vida. E, na verdade, transcende a vida por um tempo, nós estamos aqui falando dele, mas não vai transcender para a eternidade, e o fato de que cada morte carrega de nós um pedaço. Então, eu acho que isso da figura mítica também tem uma relação, se eu não estiver enganado com a sua colocação, sobre a parte de nós que morre quando alguém que nós conhecemos ou que nós admiramos, quando alguém que nós amamos morre. Esse luto não é um luto só pela perda de outro, é pela perda de um pedaço nosso. É pela perda de um investimento libidinal nosso que foi feito ao longo da existência em conjunto com essa pessoa e que fica desligado, né? Que perde a ligação com o objeto. Eu acho que não é à toa que a religião se chama, vem desse termo, religare, né? E eu acho que ela tem a ver com esse pavor diante da morte e do inexplicável. Mas eu acho que essa dissociação entre a figura da pessoa e toda a simbolização e a projeção que a gente coloca nela, especialmente nas figuras mais midiáticas ou poderosas, ou que ocupam um lugar no imaginário social significativo, é muito complicada porque ela carrega de nós muitos sonhos. E a gente
perde esses sonhos com a morte dela. A gente perde essa ilusão, a gente se confronta com uma desilusão, mas uma desilusão que partiu do nosso desejo de encontrar aquilo em algum lugar e encontrou isso naquela pessoa. Mas tem pouca relação com a pessoa e sim com a figura que ela simbolizava, né? Com aquilo que ela simbolizava enquanto herói, enquanto ídolo, enquanto algo. Eu concordo com o Alexandre, né, com essa coisa do papel que a pessoa representa publicamente, né, e quando você falou de figura mítica, assim, familiar, como fica isso para a família, eu acho que essa questão familiar é muito mais aguda e eu acho que essa pessoa, né, um familiar nosso, nunca morre, né, assim, porque nossas relações, elas são de linguagem, né, assim, afetivas e simbólicas, né? Então isso a gente sempre vai guardar aquela pessoa. Então acho que a gente pensando em questões de memórias, todos nós somos imortais, né? Porque todos nós possuímos relações, construímos redes de afetos, de alguma forma seremos lembrados. Eu acho que isso é muito importante da gente pensar, porque isso é o que nos conforta, né? Realmente no momento que a gente começa a ver-se morrendo, né? Assim, o que traz um conforto é a gente pensar nas coisas positivas que nós criamos, né? Nas relações. Eu acho que isso é uma coisa que faz a diferença, assim, a gente poder rememorar isso e fazer esse balanço, assim, das coisas positivas que a gente construiu na vida, sabe? Pensei um pouco mais nessa questão da relação familiar como uma coisa simbólica, afetiva, né? Assim, do que uma coisa mítica, fantasiosa, né? Gente, eu acabei de me dar conta agora de que hoje, quando eu estava pensando no que eu ia falar, eu tinha pensado em fazer um outro caminho, acabei indo por esse, está tudo bem. Mas esse outro caminho trazia ideias de um livro que eu quero então recomendar a vocês, uma vez que eu não falei dele. É A Alma Imoral. É um livro excelente do Newton Bonder. Tem uma peça de teatro que está acontecendo agora, já teve em São Paulo várias vezes. É um monólogo, está no Eva Herz, que é ali na Livraria Cultura. Não estou fazendo propaganda comercial, é só como admirador. E o livro do Newton Bonder é muito, 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 muito interessante. Eu recomendo muito a leitura. É lindíssimo. Eu também recomendo o livro e recomendo muito a peça. É uma peça para você ir mais de uma vez. Mais de uma vez, porque você fica pensando. Está na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. No terceiro andar tem um teatro chamado Teatro Eva Herz. Mais de 10 anos. A peça está lá, mas ela já viajou o Brasil, então ela já foi e voltou várias vezes. E ela está num período curto agora em São Paulo, então eu recomendo muito. E ela também não é todo dia da semana, eu acho que é sexta, sábado e domingo, se não me engano. Tá, você pede o microfone e está fazendo uma pergunta. E uma questão complexa relacionada a isso, já que se falou tanto dos Senna, é a questão da idealização, da representação que é feita. Então, normalmente se pensa no Senna dessa forma, inclusive da morte trágica. E se esquece que o Senna e o Prost, por exemplo, eles acabaram, né, participando de dois dos momentos mais deprimentes da história da Fórmula 1, que foi os finais dos campeonatos de 89 e 90. Em 89, o Prost bate no Senna, para que o Senna não termine a prova, seja campeão, e no ano seguinte o Senna dá o troco, né? Então, e tem uma outra questão complexa, que o Senna era, de certa forma, o grande herói individualista, né, daqueles anos Collor, né? Uma questão complexa, que muitas vezes também vai aparecer na clínica psicanalítica, você fazendo uma clínica assim, principalmente com os familiares da pessoa, né, doente, muitas vezes em fase terminal, ou depois
de que a pessoa acaba morrendo é a questão da ambivalência dos afetos, do amor e ódio. Tanto que no seminário clínico, num relato assim, aquilo, o analisante chega à sessão e fala, meu pai morreu, tal. Daí o analista pergunta, o que você sentiu? Alívio. Eu vou começar pela sua questão do herói. O herói é uma idealização. Isso não tem nada a ver com o fato dele ser bom ou ruim. Tem a ver com o fato dele estar num lugar idealizado. Então, o Ayrton Senna era tão falível e sujeito a erros quanto qualquer pessoa. O Freud, nesse próprio texto aqui, ele vai dizer muito claramente sobre o que nós fazemos com a figura do morto, que tem a ver com a ambivalência, que é para se reconciliar com a ideia da morte, que é todo morto é bonzinho, todo morto é ótimo, todo morto é sensacional, a gente fala só bem, nada de mal se falar de alguém que morreu. Inclusive, nesse caso, o Prost, que tinha uma rivalidade ferrenha com o Senna e certamente não gostava dele pessoalmente nem um pouco, foi lá carregar o caixão dele. A gente chamaria isso de hipocrisia se não fosse o fato de que ele está sob esse efeito curioso, que é esse efeito de ambivalência, de ele desejava a morte do Senna. E ele está com um tremendo de um peso na consciência naquele momento, e ele quer se reparar. Então, sim, há ambivalência. Nesse caso do paciente aí que você descreveu, a ambivalência até está tranquila, porque o cara consegue dizer isso na lata, sentiu alívio. Então, está muito mais simples do que em outras situações em que isso é infinitamente mais velado e que vai produzir um sofrimento muito mais prolongado, mais difícil de poder elaborar, porque a pessoa não tem nem noção disso. Então, o Freud fala muito da ambivalência de sentidos aqui, inclusive quando ele vai descrever a nossa relação com a morte, como é que a gente vai produzindo ela socialmente falando. Mas ele diz o seguinte, bom, o medo de morrer tem a ver com o fato de que a gente deseja a morte do outro. Do outro que nós amamos e que, num certo sentido, é a complementação de tudo que a gente acredita, e, num outro sentido, é um estrangeiro, é um estranho, é alguém que a gente também quer eliminar. Então, sim, a ambivalência, e isso faz parte da nossa condição humana, e a gente lida com isso praticamente o tempo todo na clínica, e tem que estar atento para isso, porque, de fato, quando uma pessoa, por exemplo, é elogiosa demais a alguém, deve ter algo pegando aí, né? O que é isso? Então, não é só na situação de morte, mas eu gosto demais do meu chefe. Pode ser, mas também possivelmente tem algo aí muito complicado, né? Que eu digo, quanto mais é tão mais complicado quanto menos claro for para a pessoa que existe essa ambivalência. Quando a ambivalência está declarada, como nesse caso, beleza. Não é que é beleza no sentido de que é simples, não, mas está mais acessível ao trabalho mental de elaboração. Quando está mais recalcado é muito mais difícil, porque vai demorar tempo ainda para que a pessoa entre em contato com esse sentimento. E ele vai ficar produzindo sofrimento, né? Porque, a despeito do que a gente crê no senso comum, quando a gente fala de alguma coisa, não é isso que produz a coisa já está lá. E quanto menos a gente fala dela, mais sofrimento ela produz. Na medida que a gente passa a falar de um assunto, ele começa a entrar no rol de ligações simbólicas e redes de símbolos, e é possível elaborar e lidar com esse sofrimento. Quando ele está fora, quando ele está recalcado, não. Ele só está produzindo dor. Eu vejo toda hora pessoas dizendo assim, eu não quero falar disso porque isso vai me fazer mal. Não, por não falar disso, isso te faz muito mal. É contraintuitivo. Oi. Meu caso é um depoimento que tem a ver muito com o tema, né? Seria o meu fator pessoal. Eu sempre tive pavor da morte, né? Jamais imaginaria. E hoje é o contrário. Como estou envelhecendo,
Eu preferia muito, mas muito mais hoje morrer do que ficar um velho dependente. E isso me traz uma certa ansiedade, estou buscando ajuda, né? Mas é incrível como os valores mudam, né? Então eu vejo, só me preocupa hoje de que forma, onde eu vou estar, como que é, né? O sofrimento da hora em si, mas que estou totalmente preparado e que prefiro muito mais, né, a morte do que realmente ficar um velho dependente. Não sei me ver nessa condição. Estou numa idade que ninguém acredita, eu tenho 80 anos, né? E as pessoas que eu vejo com essa idade são totalmente pessoas debilitadas, né? E isso, por vaidade, eu não importa o que termo usar, eu jamais aceitaria. Não sei me ver hoje, não sei se fui envelhecendo aos poucos, se vai aceitando, né? Ter outros valores, mas não sei me ver de hipótese alguma, certo? Nessa situação que eu vejo as pessoas constantemente. Né? Para o tema, né, de pessoa achar que deve ou não, foi bom morrer, ou ele queria ou não, é um caso aqui, eu dou um depoimento da pessoa em si, que prefere muito mais, né? Jamais também cometeria um suicida, né? Muito pelo contrário, mas que tranquilamente. Hoje eu digo que o que me falta, ninguém teve, nem jamais terá, nem Jesus Cristo teve, que seria a certeza de viver eternamente sem envelhecer. Do contrário, tudo que eu quis, eu, graças a Deus, consegui. Eu acho que faz todo sentido o que você está falando com relação a essa questão da dependência, né? Assim, a gente tem muito medo de perder esse estatuto de sujeito, né? Assim, das coisas mais tolas, que é ir a um banheiro, comer sozinho, fazer xixi, né? Assim, são coisas que realmente fazem a diferença no momento que a pessoa precisa do outro, né? Mas eu acho que isso também tem um limite, porque a gente também poder ver-se dependente do outro, né? Assim, e a gente não consegue, né? Então a gente tem que dar o braço a torcer, porque vai chegar uma hora que a gente vai precisar disso, né? Assim, do outro. Então, assim, por isso que eu sempre penso nessa situação de quem cuida, né? Independente do profissional que está cuidando, não é a categoria profissional, que possa ser escutado nos seus sofrimentos, para ele poder também, de uma certa forma, escutar o sofrimento do outro. Nesse sentido de saber o quão é importante, né? Assim, às vezes você acolher, ou você procurar trabalhar para que uma pessoa possa sair do hospital e fumar um cigarro, vamos supor. Nesse sentido, sabe? De você poder fazer pequenas coisas nesses momentos críticos, assim, de você poder realmente ser sensível a essas questões, né? Então, acho que isso também passa por ser sensível às questões dos profissionais, né? Eu acho que, claro, tem toda uma questão institucional, a forma como o trabalho é realizado hoje. E eu acho que eu queria indicar para vocês um psicanalista que trabalha muito as questões da psicanálise e o trabalho, que é o Christian de Jurs. Então, ele tem vários artigos, textos, livros, fala sobre a questão do corpo no trabalho, adoecimento no trabalho, e como a gente pode fazer um trabalho que seja criativo, né, e seja benéfico, né, assim, para quem faz o trabalho e para quem recebe esse trabalho, né, assim, porque essa situação de interdependência, ela é infinita, né, a gente sempre vai depender das coisas, dos objetos e das pessoas, né. Então, embora isso seja duro, né, de a gente de alguma forma elaborar, isso vai ter que se dar, né, porque a gente também perder, né? Perder a independência, perder a vida, perder. Então a gente é o tempo todo lidando com isso, né? Assim, e chega um momento que não tem como você construir mais nada em cima daquilo, né? O que você pode construir, contar com o afeto do outro, né? Com a afetividade do outro, uma conversa, um abraço. A vida é feita, né, dessa construção afetiva incessante, né? Então acho que essa coisa da dependência, independência, é uma coisa para pensar, porque é uma coisa totalmente ilusória, né? Assim, independente todos somos, né? Assim, então a gente precisa, acho que é uma questão, né? Assim, que a gente precisa pensar. Pessoal, muito obrigado. Eu fiz uma malcriação no início, eu não agradeci ao CEP, a Karen e a Delza
Então, agradeço agora pela participação nesse tema tão rico e obrigado a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite.